Bom, irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 12, mais uma vez. Vamos hoje finalizar esse capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 33 até o 50, até acabar o capítulo aí. E o tema do nosso culto, nosso estudo de hoje, é uma pergunta, na verdade. E a pergunta é: você pertence à família de Cristo? É isso que nós vamos entender através dos ensinamentos de Jesus aqui hoje nesse texto. Vamos ler? Mateus 12, do 33 até o 50. Diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, irmãos, depois daquilo que nós vimos na semana passada, Jesus falando ali sobre o pecado imperdoável, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele continua o seu ensino ali, agora chamando a atenção para um perigo muito sutil, que é aquele perigo de aparentar ser algo que na verdade não é. Em outras palavras, é possível, irmãos, parecer uma pessoa piedosa, parecer um crente, mas não ter um coração transformado por Deus verdadeiramente. E aí Jesus usa uma ilustração ali, Ele fala que assim como uma árvore, ela é conhecida pelo tipo de fruto que ela produz, a vida de uma pessoa revela quem ela é, a sua forma de viver, a sua conduta. Isso significa, então, que não adianta parecer bom por fora, se dentro ou se os frutos da vida não condizem com isso, Além disso, Jesus também mostra que as palavras que nós falamos, elas são como uma janela para o nosso coração, Elas revelam o que há dentro de nós. Por isso que nós precisamos estar atentos, tanto em relação àquilo que nós falamos, quanto em relação àquilo que nós fazemos.
O texto mostra, então, como Jesus usa algumas figuras, né, alguns exemplos, para poder explicar as nossas ações e as nossas palavras, e a maneira como elas revelam a verdade que está dentro de nós, certo? Porque, irmãos, ninguém consegue fingir ser algo que não é por muito tempo, né? Em algum momento essa pessoa vai falar algo que de fato mostra quem ela é. Vai ter uma ação, uma atitude que demonstre de fato quem ela é, né? Essa é uma verdade absoluta. Pois bem, então Jesus começa, nós percebemos que o texto que nós lemos aí, ele é dividido em 4 partes, né? São 4 ensinamentos que Jesus está passando ali, mas que vêm dentro de uma mesma ideia, né? Então, primeiro ele vai falar sobre os frutos que revelam a natureza de uma árvore. Jesus começa dizendo que uma árvore só pode produzir frutos de acordo com a sua natureza. Se a árvore é boa, então os seus frutos serão bons. Se a árvore é má, os seus frutos serão maus. Isso não é um princípio, irmãos, do cristianismo, tá? É um princípio da vida. Ninguém colhe figos de um espinheiro. Ninguém colhe uvas de uma planta cheia de espinhos. Uma laranjeira dá laranjas. Uma mangueira dá mangas. Uma macieira dá maçãs. Por quê? Porque é o tipo de árvore que elas são. Não tem como ser diferente. Isso significa que ao final das nossas vidas, irmãos, as pessoas vão se lembrar daquilo que nós falamos e daquilo que nós fizemos. Mas Deus, Ele vê além das aparências. Ele julga o nosso caráter, quem nós somos verdadeiramente, por dentro. Ele julga isso, e isso é revelado pela forma como nós vivemos as nossas vidas. E aí Jesus vai falar sobre essas palavras que revelam o que está dentro do nosso coração, né? O nosso coração é onde está guardadas, né, as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos valores. É como se fosse um cofre, né, onde nós guardamos coisas boas ou ruins, independente, né? Então, como ele mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Tentar esconder um coração cheio de pecado com palavras bonitas é hipocrisia. Esses eram os fariseus. É como procurar ouro no fundo de um esgoto. A fala de uma pessoa é um reflexo claro e direto daquilo que ela guarda no seu coração. Como eu disse, muitos tentam se esconder atrás das suas palavras, mas em algum momento, através das suas próprias palavras, essa pessoa vai revelar quem de fato ela é. Inclusive sendo o oposto daquilo que ela já falou em algum momento que ela era, ou que ela deveria ser, ou que os outros ao seu redor deveriam ser, né? E aí Jesus vai dizer que essas palavras, as nossas palavras, essas que de fato são verdadeiras, que expressam o tipo de árvore que nós somos, né, o fruto que demonstra a árvore que nós somos, elas darão testemunho ao nosso respeito no dia do julgamento. No dia do juízo, todas as palavras vazias, impensadas, irresponsáveis, serão lembradas diante de Deus. Então, as nossas palavras serão como testemunho no tribunal do Senhor. Elas poderão falar a nosso favor ou falar contra nós. Como está escrito lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, irmãos, nós devemos ter responsabilidade com aquilo que nós falamos. Quando nós lemos o texto bíblico e ele diz que a nossa palavra tem poder, é nesse aspecto. A nossa palavra ela tem um poder humano. Porque aquilo que nós falamos pode ferir alguém, pode alegrar alguém, pode consolar alguém ou afundar alguém. Então, sim, a nossa palavra tem poder nesse aspecto. A nossa palavra não tem um poder de decreto, né, diante do mundo espiritual, porque quem dá esse decreto é Deus, né?
A palavra de Deus que tem esse poder de decreto. Mas diante da nossa vida, dos nossos relacionamentos, a nossa palavra, ela tem poder, ela tem peso, então nós precisamos ter responsabilidade com relação àquilo que nós falamos. Então, o nosso princípio, ao falar, precisa ser para abençoar e não para amaldiçoar. Para levantar, não para destruir. Para fazer o bem, não para espalhar o mal. A nossa boca, as nossas palavras precisam ser para glorificar a Deus e não para desonrar o seu nome naquilo que nós estamos falando, certo? Depois, no segundo bloco, aí que nós lemos, né? Jesus, ele vai mostrar que aqueles que vivem as suas vidas focados em buscar os sinais, apenas sinais e mais sinais e mais sinais, isso revela uma cegueira espiritual. Né? Os escribas e os fariseus tinham escutado muito dos ensinos de Jesus já tinham presenciado, visto muitos dos milagres realizados por ele, só que ainda assim, eles continuavam incrédulos. Eles pediam mais sinais. Eles estavam aqui, Jesus havia acabado de expulsar o demônio de uma pessoa, lembra que nós vimos na semana passada? Que eles acusaram Jesus de estar expulsando aquele demônio pelo poder do diabo, né? E eles queriam ver de novo, eles queriam ver outra coisa, queriam ver mais um sinal, fora todos os outros que eles já tinham visto, né? Que nós já estudamos. Então, o problema deles não era a falta dos sinais, era a ausência de fé, a ausência de visão espiritual, de conhecimento verdadeiro da pessoa de Cristo, né? Então, eles estavam ali diante da maior oportunidade da vida deles. Eles estavam diante do Filho de Deus, o próprio Messias ali. E mesmo assim, eles continuavam presos à incredulidade. Mesmo com tudo que a lei e os profetas já diziam sobre Cristo. E apesar de João Batista ter preparado o caminho e apresentado Cristo como sendo o Messias, apontado claramente para Jesus, ainda assim eles não creram. João 1,11, né, vai dizer, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ver Jesus ali expulsando demônios, curando, fazendo os milagres, não era suficiente para aquele povo, irmãos, porque eles queriam um sinal vindo do céu, né? Inclusive esse eles também tiveram no momento do batismo de Jesus, não é verdade? O próprio Deus ali, manifestado, falando. Só que esse pedido deles aqui, não era um pedido por um simples sinal, né? Era uma desculpa para esconder o coração incrédulo que eles tinham. Jesus já havia realizado curas, purificado leprosos, ressuscitado mortos, e mesmo assim eles continuavam rejeitando. Até quando Jesus estava na cruz, eles zombaram, eles falavam, desça daí que aí nós cremos. Você não é o Filho de Deus? Então desce. Vamos ver. E sabe, irmãos, muitas das vezes nós agimos assim. Nós não nos satisfazemos com os milagres. Nós não nos satisfazemos com o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E nós queremos ver de novo, e de novo, e de novo. E enquanto isso, nós não fazemos nada, absolutamente nada, para Cristo, para a igreja, para a obra, para o crescimento do reino. Nós estamos só querendo experimentar os milagres, receber. E aí Jesus usa 2 exemplos do Antigo Testamento para mostrar o quanto aquela geração, aquelas pessoas ali, estavam espiritualmente cegas, né? E aí ele cita o exemplo de Jonas e do rei Salomão. Nesses 2 casos, irmãos, Jesus mostra como que até povos pagãos, né, gentios, não judeus, responderam melhor à revelação de Deus do que aqueles mestres da lei, aqueles fariseus. E aí sobre o sinal de Jonas, é um sinal que apontava para a morte, para o sepultamento e para a ressurreição de Jesus, né? Porque, irmãos, é por meio desses eventos que Jesus prova que ele é o Messias. Como diz Romanos 1,4, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade,
pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi isso que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Toda a mensagem da igreja primitiva, ela estava centrada na ressurreição de Jesus. E aí, assim como foi com Jonas, né? Assim como Jonas foi um sinal ali vivo para Nínive, Jesus também é um sinal vivo para todo mundo. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, como diz Jonas capítulo 1, versículo 17. E isso antecipa o que aconteceria com Jesus, que também ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, como diz o texto, né? Ou seja, na sepultura, né? E aí a maior prova de que ele é o Messias não são os milagres que ele fez. A maior prova é a sua morte, o seu sepultamento e a ressurreição. É isso que escancarava o fato dele ser o Messias. E aí, Jesus diz algo interessante aqui, é que no dia do juízo, aqueles habitantes de Nínive, eles se levantarão para condenar aquela geração. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele povo se converteu, de fato. E esses fariseus que estavam ali diante dele, não se converteram. Os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas, enquanto aquela geração estava rejeitando Jesus, que é infinitamente maior que Jonas. Então, pessoas com menos luz e conhecimento espiritual creram, enquanto pessoas com muito mais luz e conhecimento espiritual se recusaram a crer. Percebe a diferença, irmãos? Não é que eles não foram convencidos, não creram. Não, eles se recusaram a crer. E eles atribuíam tudo o que Jesus estava fazendo a Satanás ainda. E aí Jesus fala sobre Salomão também, né? Aí, sobre Salomão, ele não destaca os milagres de um profeta, né? Mas a sabedoria de um rei. Ele menciona a rainha do sul, né? A rainha de Sabá, no caso, que viajou uma longa distância para ouvir a sabedoria de Salomão. Lá em 1 Reis 10, fala sobre isso. E aí Jesus diz que ela também, no dia do juízo, se levantará para condenar aquela geração. Porque mesmo sendo uma estrangeira, ela valorizou a sabedoria de Salomão. Mas agora, alguém maior que Salomão estava ali, o próprio Jesus, diante deles, e mesmo assim eles não davam ouvido às suas palavras. Então, essas duas ilustrações, irmãos, usadas aqui por Jesus, envolvem pessoas gentias, né? Pessoas que não eram judias, os ninivitas e a rainha de Sabá. Os ninivitas que ao ouvirem Jonas se arrependeram, e a rainha de Sabá que foi ouvir Salomão e ficou maravilhada com a sua sabedoria. Mas os judeus daquela geração, apesar de todos os privilégios espirituais que eles estavam desfrutando, ao poder ver com seus próprios olhos o que Jesus estava realizando, eles rejeitaram a mensagem. Eles rejeitaram o Messias. Por isso, tanto os ninivitas quanto a rainha de Sabá serão testemunhas contra essa geração no julgamento final. E contra todas as outras gerações que vieram, que continuam vindo, que continuam negando Cristo. No terceiro bloco, Jesus fala agora sobre a falta de compromisso de uma pessoa para com Deus, né? E o que isso representa? Uma grande ameaça. Jesus conta a história de um homem que foi libertado de um espírito imundo, mas que não se comprometeu com Deus. E aí o texto mostra que o demônio ainda considerava aquele homem como sua casa. Veja, irmãos, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas o texto diz que, olha o que diz o versículo 44. O diabo, no caso aqui, né, o demônio falando: voltarei para a minha casa de onde saí. Satanás considera aqueles
que não possuem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, como sua casa. Lugar onde ele mora, faz a sua morada. Entende? Percebe o ponto? Por isso, irmãos, que como nós falamos na semana passada, se nós não somos de Cristo, nós já somos do diabo. Então, a casa nunca vai ficar vazia. Não tem possibilidade. Casa vazia é casa do diabo. É lugar para Satanás viver. Ou Deus está ali, ou o diabo está ali. Ela não vai ficar vazia. Então, a vida desse homem, citado por Jesus, né, um exemplo que Jesus deu, até parecia estar em ordem, né? Porque o espírito imundo havia sido expulso dele. Só que a casa estava espiritualmente vazia. A vida estava espiritualmente vazia. E isso abriu um espaço para que Satanás voltasse, trazendo consigo outros 7 espíritos ainda piores, tornando a condição dessa pessoa ainda pior também. A palavra grega usada por Jesus aqui para habitar, irmãos, transmite a ideia de morar de forma fixa, permanente. É sobre isso que Jesus está falando. Ou seja, aquele homem se tornava habitação, morada definitiva de Satanás. E aí a lição é muito clara aqui. É possível, irmãos, experimentar algum tipo de libertação ou mudança externa, mas sem um verdadeiro compromisso com Deus. É possível, porque Deus é misericordioso. E todos são criaturas de Deus. E Ele nos permite viver coisas boas, para que nós tenhamos a capacidade de reconhecer o seu agir em nós. Mas quando nós não reconhecemos, a vida continua sendo uma vida ali sem compromisso com Ele, e essa vida continua sendo vulnerável, e ela pode se tornar ainda mais devastada espiritualmente. Então muitas pessoas acreditam que por não praticarem determinados tipos de pecados, né, que às vezes são pecados aparentemente mais graves, mais pesados, não, eu não mato ninguém, não bebo, não fumo, não me prostituo, só por isso já está bom, já é o suficiente, já sou crente, já sou cristão, né? Só que isso, irmãos, a ausência de vícios, de determinados pecados apenas, não significa a presença de uma fé verdadeira. Nas questões espirituais, naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, ficar parado é a mesma coisa que andar para trás. É o que nós falamos, em cima do muro já pertence ao território inimigo. Então é necessário não só esvaziar a casa do que é mal, mas preenchê-la com o que é bom. Não basta apenas nos livrarmos do pecado, das coisas de Satanás, mas é preciso que o Espírito Santo passe a habitar em nós, para que nós sejamos capazes de enfrentar o mal. Porque senão nós sempre cairemos. Irmãos, o ser humano, por si só, não tem força e capacidade para evitar o pecado. Ele pode evitar um ou outro aqui, que não é a fraqueza que ele tenha, mas ele vai cair em diversos outros. E aí, é tão pecador quanto. Não importa. Não importa se, eu não está matando, não está roubando, mas está mentindo. Comete outros pecados, da fofoca, da gula. Entende? Que são pecados aceitáveis, né, que nós vamos levando nas nossas vidas como se fosse tudo normal. Então, é preciso encher a casa com a presença de Deus, para que esse vazio não seja mais ocupado por Satanás. E aí no último bloco, Jesus, ele vai fazer aí uma análise em relação à sua família, né?
E ele vai mostrar que praticar a palavra é o maior de todos os privilégios. Jesus aproveita uma ocasião ali, envolvendo a sua própria família, para poder reforçar essa verdade. Enquanto ele ensinava, sua mãe, seus irmãos foram procurá-lo, né? Muito provavelmente preocupados ali com a sua saúde, né? Com um esgotamento físico por conta da intensidade ali do seu ministério. Jesus andava de um lado para o outro, as pessoas o seguiam e ele fazia milagres. E aí, pelo fato da multidão muito grande ali em volta, eles não conseguiram chegar até ele, e aí eles mandaram um recado, né, por alguém. E aí, diante disso, Jesus, quando essa pessoa vem até ele e fala, sua mãe e seus irmãos estão ali te procurando, querendo falar com você. Aí Jesus faz uma pergunta para essa pessoa: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Irmãos, Jesus, tudo que ele falava era para ensinar alguma coisa. Era para ensinar alguma coisa. Jesus já sabia que Maria estava ali, seus irmãos estavam ali. Ele já sabia já. Só que aí quando ele faz essa pergunta, ele aponta para os discípulos, e aí ele mesmo, antes de qualquer resposta, ele mesmo fala: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que fique claro, irmãos, Jesus não estava aqui rejeitando a sua família, né, biológica ali. O que Jesus está fazendo é trazer um destaque que há um vínculo ainda mais importante, que é um vínculo espiritual. Entenda que o diabo, irmãos, ele não se importa que nós aprendamos verdades bíblicas, ele se importa que nós a coloquemos em prática. Então, o conhecimento, ele não se transforma em obediência do nada, né? É apenas informação. Conhecimento é informação. É a prática que incomoda. É óbvio que Jesus tinha cuidado pela sua mãe, pelos seus irmãos. Lá na cruz ainda, né, ele demonstrou isso, o seu cuidado pela sua mãe. Só que ele ensinou que nada deve vir antes de Deus. Os laços espirituais, eles são muito mais importantes do que qualquer laço físico. Por isso, o que Jesus estava mostrando é que ser parte da família de Deus, fazendo a sua vontade, é o maior de todos os privilégios que nós temos. É óbvio que nós não podemos ser negligentes com a nossa família. Nós precisamos estar presentes. Nós precisamos. Cuidar das nossas famílias é um ato que agrada ao coração de Deus. Mas Deus está em primeiro lugar. Ser pertencente à família de Deus importa mais do que qualquer outra coisa. Por isso esse é o nosso tema do estudo de hoje. Você pertence à família de Deus? Então, irmãos, nesses 4 blocos aqui que nós vimos, nós podemos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira delas é que a fé verdadeira se revela nos frutos e nas palavras. A árvore é conhecida pelos seus frutos, certo? Isso aponta para uma necessidade, irmãos, de uma fé autêntica, genuína, que se manifesta na nossa vida prática, não só nas nossas palavras. Muitos de nós, né, hoje, nós nos contentamos em ter uma vida com uma aparência de piedade. Nós frequentamos as igrejas, nós temos um vocabulário cristão, nós adotamos alguns comportamentos, algumas práticas espirituais. Só que a verdadeira fé, irmãos, ela é revelada quando o caráter é transformado, de dentro para fora. E é isso que gera frutos que glorificam ao Senhor. As palavras, elas devem ser, né, como um espelho da nossa alma. É como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E aí, irmãos, isso faz a gente examinar o conteúdo do nosso coração.
O que nós temos alimentado dentro de nós? O que se ouve nas nossas conversas diárias? Críticas, impurezas, murmuração? Ou será que são palavras de edificação, de verdade, de amor? Aquilo que nós falamos revela aquilo que nós somos. Os nossos lábios revelam muito mais, irmãos, do que nós imaginamos sobre a nossa condição espiritual. Por isso, nós somos desafiados por Jesus a cultivar um coração cheio da palavra, cheio da presença e do amor de Cristo. Isso não acontece, irmãos, por esforço humano. Isso acontece pela graça de Deus, mediante a um relacionamento constante e vivo com Cristo. Bons frutos e palavras saudáveis são uma evidência, um reflexo de uma fé verdadeira, e não substitutos dela. Tá? Então, é pela graça, mas quem cultiva o relacionamento somos nós. Nós precisamos fazer isso, para que a nossa boca reflita aquilo que está dentro de nós, mas que, mais ainda, que o que está dentro de nós reflita o coração de Deus. Aí sim, o que vai sair da nossa boca é algo proveitoso. Em segundo lugar, sem compromisso com Cristo, a morte espiritual. É possível que alguém experimente uma certa mudança exterior, consiga se livrar de certos vícios, pecados ou hábitos que são prejudiciais e permaneça espiritualmente vazio. É um vazio que se torna um espaço propício para uma recaída ainda mais profunda. Porque, é como Jesus disse também, a última condição daquele homem torna-se pior do que a primeira. As pessoas, às vezes, buscam mudanças morais, através de terapias ou práticas religiosas que aliviam os seus problemas. Isso é importante. É importante. Nós podemos e muitas vezes devemos buscar essas ajudas, Só que nós não podemos rejeitar e deixar de nos entregar plenamente a Cristo. Esse é o ponto de partida, aliás. Nós precisamos estar rendidos aos pés de Jesus. Porque se nós só buscarmos, através dessas questões humanas, uma transformação, o abandono de certas práticas, talvez nós até conseguimos um bem-estar momentâneo, mas é passageiro. E a nossa alma continua desprotegida, fraca. Então, irmãos, é preciso muito mais do que uma reforma exterior. É necessário um novo nascimento. Enquanto nós não nascermos de novo, não tem como nós vivermos uma vida nova. Não tem como. Nós vamos patinar. Nós vamos andar em círculos. E não vamos viver o que Deus quer que nós vivamos. O Espírito Santo, irmãos, não habita onde não há entrega total a Ele. Não basta limpar a casa. É preciso que Cristo more nela. E a única maneira de nós estarmos verdadeiramente protegidos é por meio de um relacionamento de fé e de obediência com o Senhor. Só Ele pode preencher o vazio da alma. Só Ele pode impedir que o mal volte com força total, irmãos. Então, a santificação diária e a habitação permanente de Cristo em nós são a única segurança real contra uma ruína espiritual. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e não lembro nem como que a gente chegou no assunto, mas o assunto partiu para esse lado, de possessão demoníaca e tudo mais, e a pessoa me falou assim: eu morro de medo disso aí, cara.
Pelo amor de Deus, não gosto nem de ver. Não assisto nem filme de terror porque eu tenho medo. Não é uma pessoa cristã. E aí ele falou assim, você que tem mais entendimento disso daí, o que você acha? O que uma pessoa precisa fazer para não ser tomada por um espírito assim? Falei, cara, precisa de Deus. Aí eu falei exatamente, engraçado, né, que exatamente hoje eu ia falar sobre isso. Falei, onde existe uma casa vazia, ali já é um espaço para Satanás agir. Não tem como ser diferente. Então, uma pessoa que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que muda os seus hábitos, que muda a rota da sua vida, entendendo que ela precisa deixar o pecado, se arrependendo dos seus pecados diariamente. Consequentemente, essa pessoa tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Se ela tem o Espírito Santo habitando dentro de si, Satanás não tem espaço para ele entrar. Ponto final. Mas isso precisa ser uma realidade na nossa vida, senão nós estamos sujeitos, vulneráveis. E assim, é uma pessoa, irmãos, que se frustrou com a igreja. Nunca foi crente, mas na única oportunidade que teve, que pisou dentro de uma igreja, pisou dentro da igreja errada. E foi alimentado por coisas que não deveriam estar se fazendo ali dentro. E a experiência foi péssima. E fez com que essa pessoa acreditasse ainda menos na instituição igreja. Falei para ele, cara, mas tem os lugares que se dedicam a pregar o evangelho verdadeiramente. Irmãos, um não crente, indignado, porque ele foi à igreja e o pastor não abriu a Bíblia para pregar. Ele não é crente, irmãos. Ele não tem o convívio da igreja. Ele sequer sabia como funcionava um culto. Foi a única vez que ele pisou o pé dentro de uma igreja. E ele ficou indignado porque o pastor não pegou a Bíblia para orar. Mas o pastor, para pregar, né? Não pegou a Bíblia para ler, para aplicar o texto, enfim, para ensinar. Mas o pastor pegou uma fronha e quis vender a fronha falando que era uma fronha ungida. Porque as pessoas iam sonhar os sonhos de Deus usando aquela fronha. Irmãos, eu não sei se eu dou risada, se eu choro, porque é real, aconteceu, de verdade. E ele ficou indignado. Falei, cara, eu me indigno tanto quanto você, por saber que existem pseudo-igrejas, existem prédios aí com uma placa, ele falando que é uma igreja, que tem esse tipo de prática. Mas isso não é o evangelho. Está longe de ser o evangelho. E esses aí estão muito mais endemoniados do que esses que você tem medo. Porque é isso daí que leva as pessoas para o inferno. Porque engana, porque corrompe, porque apresenta o evangelho mentiroso e faz pessoas acreditarem nesse evangelho mentiroso. E pessoas estão indo para o inferno iludidas com uma fé que não existe. Acreditando que se elas comprarem uma fronha que foi ungida por um óleo fabricado por qualquer pessoa, pronto. Já era, agora eu vou deitar aqui e amanhã os sonhos de Deus vão ser realizados na minha vida. Irmãos. Nós fomos levantados para lutar contra isso, tá? Nós somos levantados para lutar contra isso. Nós não podemos aceitar. O dia em que as nossas igrejas, as nossas igrejas, abrirem as suas portas, não pegarem a Bíblia para pregar o evangelho, fecha, porque não serve para mais nada. Está sendo o caminho para o inferno para as pessoas. Pedra de tropeço. Se uma igreja não prega o evangelho, irmãos, acabou. Essa igreja não é uma igreja. Então nós temos que correr disso. Principalmente hoje com a internet, tudo é tão, né? Todo mundo fala, todo mundo tem o poder de falar, de interpretar e tudo mais. Enfim. Não basta limpar a casa.
Cristo precisa morar nela. É dessa forma que Satanás não tem poder para agir na nossa vida. Mas se a casa estiver vazia, irmãos, ele entra, coloca o pé em cima da mesa e ali ele fica. E toma conta. A última aplicação. Fazer a vontade de Deus é a maior prova de pertencimento à família de Cristo. Versículo 50. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa declaração de Jesus, irmãos, nos mostra que o verdadeiro pertencimento ao reino de Deus não se dá por proximidade física, por tradição familiar ou por associação religiosa, mas pela prática concreta à vontade do Pai. Muitos, às vezes, se consideram cristãos por terem nascido num lar cristão, por terem sido batizados, por frequentarem os cultos regularmente, né? Só que Jesus deixa claro que o critério essencial que define se nós somos ou não parte da família de Cristo é a obediência. O maior privilégio não é ser parte de uma igreja visível, terrena, mas de uma família invisível, que é a família de Deus, composta por todos aqueles que vivem em submissão à palavra dentro de uma igreja visível. Nós precisamos refletir, irmãos, o que nós temos feito com o conhecimento que nós recebemos. Nós temos praticado aquilo que nós estamos ouvindo ou nós só estamos acumulando informações? Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ser irmão de Cristo, como o texto nos apresenta aqui, não é um título que nós recebemos só porque nós falamos que nós somos cristãos, ou porque nós frequentamos uma igreja. Nós recebemos esse título através de uma vida moldada pela vontade de Deus. É nesse caminho, irmãos, que a nossa identidade espiritual se confirma e o nosso testemunho se torna algo legítimo diante do mundo. É importante conhecer, mas importa ainda mais viver, se tornar essa árvore de bons frutos, para que o mundo, irmãos, quando tiver contato conosco, seja contagiado da maneira certa. Não seja iludido por um falso evangelho, por falsos líderes, falsas igrejas, falsos mestres. Não pegue ainda mais raiva da igreja por conta de ter tido contato com a igreja errada, mas entendam o que é o evangelho. O que de fato o evangelho nos promete. Jesus nos convida a algo muito mais profundo, irmãos, do que simplesmente pertencer a uma religião ou uma tradição espiritual ou familiar. Jesus nos chama para fazer parte da família dele. Não por mérito, mas por obediência, que nasce da fé. Então, essa é a maior de todas as honras que nós temos, irmãos. Pertencer à família do Rei Eterno. É isso que Jesus veio conquistar na cruz para nós. Esse pertencimento é o se tornar povo de Deus. Por isso que todas as nossas palavras, os nossos frutos e as nossas escolhas revelem cada vez mais que Cristo vive em nós e que nós vivemos para Ele. Amém?